Olá, muito boa noite. Aumenta o número de divórcios nas últimas décadas. Segundo o IBGE, entre os anos de 1984 e 2016, subiu em média 31%. A pesquisa ainda aponta que 1 a cada 4 casamentos termina em separação. O que diz a legislação brasileira sobre o divórcio? Como deve ser negociada a pensão para os filhos? Essas e outras questões nós vamos debater agora no Jornal da UFO. Nós vamos conhecer agora a história da Raquel. A educadora física é divorciada há quase 30 anos. Para ela, o divórcio foi um processo burocrático. Raquel é divorciada há quase 30 anos. A educadora física casou com Gladstone em 1986. Foram 3 anos de casamento e um filho. Em 1989, ela quis se divorciar do marido. Incompatibilidade de gene mesmo. Foi assim, o que me levou a separar, né? Então, quando a gente conhece a pessoa, a gente acha que vai ter uma pessoa pro resto da vida, né? Quando você começa a conviver no mesmo teto, aí vem as diferenças, cada um tem um jeito de lidar, né, de viver, então assim, aí começam as divergências. Então, quando começou assim, afetar a minha educação a educação do meu filho, né, com o mesmo palavras, né, assim, ofensivas, eu resolvi que era melhor separar, porque seria melhor a gente conviver bem do que mal com o filho dentro de casa, né? O processo do divórcio começou em 1991 e terminou em 93. Ela conta que foi um período difícil por causa da visão de divórcio que as pessoas tinham naquela época. Foi muito doloroso, assim, foi difícil. A gente, tanto eu quanto ele, tivemos a dificuldade de separação, assim, porque não sei se existia alguma coisa ainda, né, mas tivemos assim, uma dificuldade, mas com o tempo, né, foi dando tudo certo, tranquilo. Depois de 4 anos, Raquel conheceu outra pessoa, com quem ficou por algum tempo. Os dois tiveram uma filha. Ela buscou auxílio judicial para decidir sobre a guarda da filha e os bens materiais. Raquel acredita que hoje em dia as opiniões sobre casamento e divórcio mudaram. É mais livre, né? Hoje em dia é bem mais livre. As pessoas, elas até assim, elas podem ter a experiência antes do casamento, viver para ver se vai dar certo, né? Então é bem mais livre e a pessoa vai se conhecendo aos poucos, então ela tem aquela facilidade mesmo de estar conhecendo, né? Conhecendo seu parceiro, né? O número de divórcios aumentou em 2016, se comparado ao ano de 2015. Foram aproximadamente 329 mil registros em 2015. Já em 2016, o índice subiu para 344.526, um crescimento de quase 5%. O estudo do IBGE ainda apontou uma diminuição dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo e de sexos diferentes. Em 2016, foram 1.095.535 casamentos civis, uma redução de 3,7% se comparado a 2015. As únicas regiões que apresentaram aumento de casamentos civis entre homoafetivos foram Sudeste e Centro-Oeste. Bom, e para falar sobre esse tema divórcio, nós convidamos aqui para a nossa bancada o psicólogo formado aqui na Universidade Federal de Uberlândia, o Eduardo Oliveira, e o advogado familiarista também aqui da UFO, o Estevam Facuri. Eduardo, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Estevam, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Agradeço pelo convite. Eduardo, é o seguinte, nós vimos aí a história da Raquel, 30 anos de casamento, aquela coisa toda, e acaba. Como lidar com... A gente sabe que não tem uma receita, mas de maneira geral. Sim, sim. Como lidar com o término de um relacionamento que, às vezes, como o caso da Raquel, dura tanto tempo? Pois bem, a dificuldade da separação ela é proporcional, muitas vezes, ao tempo que a pessoa fica casada, né? A frustração, a angústia.
E a gente costuma dizer, tecnicamente falando, né, que é um luto, é uma perda, né, algo que está morrendo mesmo no casamento. Então, a pessoa ela precisa buscar redes de apoio, pessoas que ela confia, saber os motivos, ter clareza dos motivos reais, por que ela terminou. É muito comum a pessoa ficar lembrando só dos bons momentos, mesmo que sejam poucos. Ela acaba, num período de luto, né, esse período de separação iminente, ela acaba se lembrando só de que era bom, esquecendo dos motivos recentes que eram negativos. E vem também aquela sensação talvez de incompetência, né? Pô, eu não tive competência para manter meu casamento. Fracasso. Sim, com certeza. Isso acontece. Quando tem filhos, aí a coisa se complica, fica mais complexa, né? Sobre essa questão dos filhos nós vamos falar já já. Ô Estevam, nesses 40 anos da lei Nelson Carneiro, o que mudou nessa história do divórcio brasileiro? Então, Orley, vou tentar aqui resumir o avanço nos últimos 40 anos. Antes da lei do divórcio, que é a lei de 1977, não era possível que as pessoas se desvencilhassem do matrimônio. Então, a pessoa era casada para o resto da vida. Não existia o Instituto do Divórcio que veio com o advento dessa lei. Então, existia antes o desquite, que hoje até hoje é popularmente conhecido. As pessoas até falam hoje de mulher desquitada, mas isso não existe mais. Isso deixou de ser verdade em 77. Então, com o desquite antes de 77, as pessoas buscavam o juiz para poder pôr um termo, um fim ao regime de bens. E era só isso que elas conseguiam, de fato, com o divórcio da época, que era o desquite. Era uma quebra de contrato, né, vamos dizer isso. Assim. Aí, a partir daí, ela não tinha mais obrigação, nem a mulher nem o homem, de deveres conjugais, que é de respeito, de morar sobre o mesmo teto, de um prestar auxílio ao outro, fidelidade, etc. A partir de 77, que foi o marco da lei do divórcio, as pessoas passaram a poder se divorciar, só que tinha que preencher uma série de requisitos que a lei estabelecia. Então, tinha um prazo, que foi o prazo da separação, as pessoas deveriam estar ambas querendo o divórcio e já casadas há pelo menos 2 anos para conseguir o divórcio. E após divorciadas, elas só conseguiriam se casar mais uma vez. Então tinha essa limitação. Ou, se um quisesse divorciar e o outro não, ele teria que ajuizar uma ação comprovando que o outro foi responsável pelo término do divórcio. Olha que absurdo, você vai culpar uma pessoa pelo término de algo, como se uma ou outra pessoa fosse responsável, mas é sempre uma coautoria, né? Ambos são responsáveis por tudo, e nosso colega psicólogo também sabe disso muito bem. Depois de 77, a gente teve a vigência da Constituição Federal, que aconteceu em 88, e a partir daí não existe mais esse limite de 2 casamentos. A pessoa pode se casar 2, 3, não existe mais limite. Só que ela manteve também esse prazo de separação, só mudou algumas coisas. A pessoa que fosse divorciar após 88, foi o caso da nossa colega, acho que foi 89, ela teria que passar por um prazo de 2 anos separadas antes de postular em juízo o divórcio. Então a gente teria que chegar no juiz e falar assim, olha, já estou separado há 2 anos, portanto me divorcie. A gente provava isso com prova testemunhal. Ou a gente pedia, o advogado deveria pedir a separação, autorização da separação, e a partir de 1 ano da separação judicial, a pessoa poderia se divorciar. Então era bastante burocrático. Essa questão de terminar de falar de culpa, de relacionamento, de prazo, de tempo de separação, esse lapso temporal só foi acabar com a emenda constitucional 66, de 2010. Então, a partir de 2010, a pessoa poderia, em tese, se casar na segunda-feira e terminar na terça-feira, no dia subsequente. E na quarta, constituir um novo matrimônio. É a situação que a gente vive hoje. Essas foram as principais mudanças, desde 77. A igreja influenciou muito, né, na demora da aprovação dessa lei do divórcio. Com certeza, e ainda influencia bastante, e principalmente a bancada evangélica é muito forte na Câmara dos Deputados. E a gente não consegue aprovar hoje, o IBDFAN, que passou essa emenda 66, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, não consegue passar algumas emendas, alguns projetos de leis, justamente por causa da bancada evangélica. Então, alguns avanços que a gente ainda não conquistou, e nesse sentido de liberdade, autonomia da vontade das pessoas, muito se deve à força que a bancada evangélica tem. E é interessante, só fazendo um parênteses sobre essa questão religiosa, que influencia a questão do direito, mas emocionalmente falando também. A espiritualidade ou a religião é algo muito importante, né? Só que muitas vezes, nessa questão do se sentir fracassado, conseguir superar o divórcio, muitas das vezes a maneira como a pessoa interpreta certas questões religiosas também atrapalha uma superação mais saudável. Muitos casais insistem na relação, ficam fazendo, vamos dizer assim, no linguajar mais popular, ficam fazendo filme
para a sociedade. É bem pior essa situação do que um divórcio, né? Do que uma separação, do que o trauma, vamos dizer assim, da separação. Sim. Muitas pessoas são reféns do que os outros pensam. E hoje, né, com os aplicativos, as redes sociais, esse mundo paralelo que a gente vive, que é poderoso, as pessoas se tornam ainda mais reféns de manter uma imagem. Então, muitas vezes, elas não se separam porque quer manter uma vida, uma aparência que não existe, pensando no que os outros estão dizendo. E às vezes vivem situações muito ruins, infernais mesmo, por conta disso. E os filhos, a família que sofrem, Isso. que acaba... Eduardo, a ideia de que o divórcio é uma quebra de contrato, né? Não deixa de ser, vamos dizer assim, de maneira geral. Como é que fica a separação de bens, a repartição dos bens? Então, a partir da lei do divórcio, em 77, o regime supletivo foi o da comunhão parcial de bens. Ele, em apertada síntese, diz que todos os bens adquiridos na constância do matrimônio serão divididos. Então, não importa se alguém ganha mais que o outro, há uma presunção de que todos os bens foram adquiridos de comum esforço. A gente não pode aqui também discriminar, às vezes, uma mulher que se dedicou à família e falar que o emprego do homem vale mais. Não podemos fazer isso. Então, existe essa presunção de que ambos trabalharam para ter aquele patrimônio. Agora, se a pessoa quer sair desse regime, antes de casar, ela tem que fazer um pacto antinupcial no cartório de notas, escolhendo outro regime de bens, seja da divisão total, seja da comunhão total de bens, que era o que era a regra antes de 77, ou seja da separação final de aquestos. Então, são esses os regimes hoje que a legislação brasileira prevê. Dizem, tem aquele dito popular, né, que o casamento só dá certo depois do terceiro, do segundo. Como é que você vê isso? Que o primeiro casamento naufraga na maioria das vezes. É um dito popular, mas não é realista não isso. Não reflete a verdade. Na verdade, o casamento ele começa já funcionando e saudável quando cada indivíduo tem a própria saúde, é um indivíduo bem estruturado emocionalmente, é uma pessoa que sabe dos direitos dela. Uma coisa que eu costumo falar, tendo muitos casais, muitas dificuldades, 90% do casamento e de qualquer relacionamento é a comunicação. Se as pessoas não sabem se comunicar e se elas não se conhecem, portanto não sabem comunicar o que elas necessitam, o que elas desejam, não existe um casamento saudável. Então ele já começa errado, seja no primeiro, atendo pessoas que passaram por vários casamentos, 2, 3, 4, e o padrão é o mesmo. Não aprenderam nos casamentos anteriores. Então a pessoa ela tem que buscar... Só mudou o teto. Exatamente. E o nome da sogra. E as vítimas, né? Porque às vezes fazem outros filhos, outros familiares. Eduardo, o divórcio depende algumas vezes de um acordo feito no casamento? Acordo em que sentido? Isso é da divisão de bens? Isso também. Então, o único acordo legal que a gente tem hoje seria esse pacto antinupcial, que as partes decidiriam qual seria o regime de bens que iria viger na constância do matrimônio. Então, esse pacto é sim levado em consideração na hora do divórcio, seja feito no cartório ou perante o Poder Judiciário, na figura do juiz, e a partir do que foi determinado lá no início, é o que vai ser levado em consideração para a partilha de bens. Então, o casamento é feito já se antecipando a um divórcio, quer dizer, já faz o casamento pensando no que pode acontecer. Isso é o mais prudente, né? O mais prudente é fazer o pacto antinupcial, mas são raríssimos os casos que as pessoas fazem. E sempre sob as mesmas justificativas. Acho que eu não vou terminar, não acho que eu vou terminar, eu não vou fazer esse pacto antinupcial. Porque eu vou me precaver. Eu vou gerar um constrangimento na minha esposa ou no meu marido falando que eu quero uma divisão total de bens. Vai gerar uma desconfiança. Então, são raros os casos que, de fato, as pessoas se predispõem a ir no cartório antes e fazer esse pacto antinupcial. Por isso que existe o regime supletivo, que é o da comunhão parcial, que a lei entendeu por ser mais justo. Muito bom, a gente volta já já com a nossa conversa. Como fica a relação com os filhos após o divórcio? Você já ouviu falar em alienação parental? Depois do intervalo, nós vamos responder a essa e outras perguntas. Voltamos já.
Fim de semana à vista. Será que vai fazer frio na sexta-feira? Confira na previsão do tempo. Sexta-feira de bastante sol em Uberlândia, mínima de 15 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas, o céu continua aberto e não há previsão de chuva. Temperaturas entre 15 e 27 graus. Monte Carmelo tem clima ameno nesta sexta-feira, mínima de 13 graus e máxima de 29. Em Ituiutaba, a previsão é de sol o dia todo. Os termômetros marcam entre 15 e 30 graus. Em Araxá, a sexta também vai ser ensolarada. A mínima é de 15 e a máxima 28 graus. Muito bom, estamos de volta. Estevão, como é que fica a relação dos filhos após a separação? Então, muito embora o casamento tenha acabado, existem as questões patrimoniais a serem discutidas com os filhos, especialmente a pensão alimentícia. Então, vamos imaginar um casal que se divorcia, a criança tem 2 anos. Pelo menos até 18 anos, o pai vai continuar pagando pensão. Existem casos em que a mãe também paga, mas são raros. Normalmente é o pai que paga. Então, será decidido no divórcio questões como guarda, que até recentemente era estabelecida como regra a guarda unilateral, mas agora é a compartilhada, que ambos os cônjuges têm, quer dizer, cônjuges não porque são divorciados, mas ambos os pais têm responsabilidade sobre o filho, eles não podem se esquivar da responsabilidade após a separação. Então, será discutida a questão de guarda, pensão alimentícia, direito de visitas, que a gente chamou de direito de convivência, daquele que não detém o domicílio base, como que o pai vai visitar, vai ser livre, vai ser um regime determinado, vai ser sábado alternado, pega num dia e devolve no outro, como vai ser isso? Isso tudo vai ser estabelecido. A questão da pensão também costuma girar em cima de 30% do que o pai ganha, e se tiver um filho só, claro, se ele tiver outros filhos, isso tudo influencia, mas essas são as questões que ficam pendentes. Essa alienação parental, o que significa isso, Estevão? Então, a alienação parental, ela é quando um pai tenta denegrir a imagem do outro. E se isso de fato dá certo, cria-se na criança a síndrome da alienação parental. Ela passa a ver o pai ou a mãe como um monstro, uma pessoa que não está nem aí para ela, uma pessoa que só nega pensão, uma pessoa... Então, são várias as hipóteses, são vários os atos de alienação parental. Vamos joga os pais um contra o outro. Isso. Aí o pai que aliena é aquele que joga a criança contra a mãe, por exemplo, ele está cometendo alienação parental. Aí que é importante a figura do psicólogo, a gente pede laudos no processo para ver se está existindo essa alienação parental, e se de fato a gente constatar isso no processo, a gente consegue reverter, inclusive, a guarda, assim, num cenário mais drástico, vamos falar. Eduardo, como é que fica para a criança essa coisa da alienação parental, do pai ou da mãe jogando um contra o outro? É uma questão que influencia muito a idade da criança, né? Mas quando a gente fala de criança e até adolescente, isso é muito complicado. Eu até conversava com o Estevão, colega advogado, né, mais cedo um pouco sobre essa questão. Muitos pais, eles começam a manipular a criança para poder ganhar vantagens ou até... talvez até com o intuito de retaliação, de uma vingança, né? Porque está no calor da emoção, às vezes acontece traição no relacionamento, usa a criança para ofender, agredir o outro, de várias maneiras, emocionalmente falando. E eles não têm noção o quanto isso é prejudicial para uma pessoa, para uma criança ou adolescente que ainda está formando a personalidade dele e que está desenvolvendo vínculos saudáveis com as figuras mais importantes para a vida dele, que são os pais, os cuidadores. Então, assim, talvez tenha alguém nesse momento passando, né? Imagino que muitas pessoas possam estar assistindo e passando por isso, por essa situação. Eu recomendo que não faça isso de maneira nenhuma, porque às vezes acha que é algo que agora vai valer a pena, vamos falar assim, porque está conseguindo atingir o objetivo que é atingir o outro, mas em poucos anos vai ser um ônus muito maior do que qualquer benefício que um pai ou uma mãe possa ganhar com isso, com essa manipulação, porque está criando sérias dificuldades, traumas até emocionais na criança, no filho, para depois você conseguir reverter. Isso é muito difícil. Isso vai refletir no adulto, né? No adulto, vai se transformar ao longo da vida. Criança, né? Sim. O adulto reflete na sociedade, exatamente, leva a vários problemas. Vai só aumentando o problema. Ô Estevão, o divórcio vale na união estável? Como é que fica isso? Então, a gente não fala em divórcio da união estável, a gente fala em dissolução da união estável. Então, a gente não vai averbar na certidão de casamento o divórcio.
como acontece no casamento. O que a gente vai pedir para o juiz, ou pode ser feito também no cartório, é a dissolução. Então vai constar lá na escritura pública o período em que os conviventes permaneceram como se casados fossem. Então vai estar lá, conviveram maritalmente durante 7 anos, tal mês a tal mês, de tal ano, e o regime foi da comunhão parcial, eles adquiriram certo patrimônio, tal imóvel, tal veículo, e também adveio dessa união um filho que hoje é maior de idade. Então tudo isso vai ser discriminado na própria escritura pública. Então a gente não vai falar em averbação de divórcio, mas tem a dissolução da união estável que se dá por escritura pública ou determinação judicial também. Perante a lei, o resultado é o mesmo da união estável. Sim, idêntico. É a mesma coisa, né? Os dois têm os mesmos direitos que se fosse, como se fosse um casamento, aquela coisa toda. Então, a questão dos direitos é um pouco mais complicada, porque existe alguns artigos discriminatórios no próprio Código Civil. Por exemplo, a questão da sucessão de herança. A companheira, ela concorria até alguns meses atrás com os ascendentes, que eram os sogros, e com os descendentes, que eram os filhos. Então era discriminatório com uma pessoa que era casada, que não tinha que concorrer com ascendente, por exemplo. E o Supremo Tribunal Federal decidiu que os dois institutos são iguais e, portanto, não deveria existir essa discriminação. Mas ainda existem outras discriminações, como presunção de paternidade, questão de regime de bens depois que a pessoa completa certa idade. Então ainda existem algumas discriminações, mas tende a cair uma por uma ao longo dos anos. Eduardo, o problema sério que muitos divorciados vivem, antigamente eu acho que era mais sério, que era aquela coisa, o estigma, né, da descasada, do descasado, aquela coisa de não poder conviver com os antigos amigos da época de solteiro, que hoje são casados, que muitos casais não aceitam um solteiro no meio deles, né? Mesmo que seja amigo, aquela coisa toda. Como é que lida com uma situação dessa? Então, a questão hoje não é mais o estigma, mas é às vezes uma dificuldade de se adaptar a uma rotina que já é diferente daquele casal que existe. Então, às vezes eu tenho aí a minha parceira e eu estou acostumado a relacionar com casais. E aí quando eu fico solteiro, os casais eles têm uma rotina diferente do solteiro. Então o solteiro ele tem hoje uma dificuldade de entrar nessa dinâmica, de se compatibilizar com a vida do casal, que é diferente dos casados. Então ele vai buscar outras pessoas que são solteiras, mas não existe um estigma, é mais uma adaptação de rotinas mesmo. Ele pode servir de mau exemplo para o casado? Aquele descasado ali, aquele divorciado no meio de um grupo de casais? Assim, o que eu costumo dizer em relação a essas questões, pode servir de mau exemplo, mas isso é muito... Isso vai muito de cada um. Fácil, né? Colocar a responsabilidade no outro, dizer que o outro foi um mau exemplo. Não, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Se eu escolhi fazer o que eu fiz, não foi porque o outro me deu um mau exemplo, foi porque eu aceitei fazer. A responsabilidade é de cada um. Certo. O Estevão, nós já falamos aqui, o divórcio não vale na união estável, nós já falamos sobre isso. E quais os sentimentos mais comuns que você já deve ter visto no casal que está se divorciando? Como é que você vê esse tipo de coisa? Do âmago da pessoa, do que ela sente. Então, o que a gente vê muito é a hipótese em que os dois querem se divorciar, então é tranquilo e manter uma respeitabilidade depois do casamento, porém existem alguns casais que usam até o filho como instrumento de poder, como inclusive foi citado pelo nosso colega Eduardo, para poder prejudicar o outro, seja patrimonialmente, seja psicologicamente. Então isso existe, isso é uma realidade. Então, às vezes a mulher não quer se divorciar, ou o homem usa o filho como massa de manobra, faz alienação parental, pede pensão, manda prender, sonega algumas pensões que recebeu, mas, por exemplo, o pai paga a pensão, mas paga em dinheiro, então não tem comprovante. Aí a mãe vai e pede prisão, isso acontece. Então, existem todos os tipos de reações nesse caso. Tem até meio brincadeira, né, que diz que uma das poucas coisas no Brasil que dá cadeia mesmo é falta de pagamento de pensão. Né? E dá mesmo, viu? Dá, né? Dá cadeia. Não tem... Pode demorar um pouquinho, mas dá cadeia. Não tem por muito que for correr, não tem para onde correr, não. A pensão vale até quanto tempo? Tem que ser paga essa pensão? Então, até a maioridade, até a pessoa completar 18 anos, parte do pressuposto que o menor precisa de alimentos. Então é bem tranquilo essa questão. Depois vão se analisar fatores como o adulto já está estudando, ele está trabalhando, ele tem independência financeira, então às vezes ele está fazendo um curso de educação física e ele
tem aula de manhã e de tarde, e à noite ele estuda, então ele não consegue ter essa rotina de conseguir um trabalho. Então, nesses casos, a pensão é devida até que ele conclua a faculdade. Agora, se for um período, vamos dizer, não integral, só tem de manhã matutino e ele consiga trabalhar à tarde, ele já ganha um salário considerável, não tem motivo para manter a pensão. Então, depende de vários fatores da realidade de cada caso. Eduardo, essa coisa de feminismo, de mais liberdade que as mulheres estão conquistando, com muito direito até, isso, de certa maneira, influencia nessa questão do divórcio? Influencia. Não só isso, é uma convergência de fatores, né? A própria questão religiosa, que ainda tem poder, né? Tem força, influência, ela também vai se diluindo um pouco. E aí é aquela questão, né? A gente até falava, às vezes as pessoas têm dificuldade de separar, ou tinha, né? Por conta dessa questão do machismo, da cultura mais machista e questões religiosas, entre outras. Hoje está muito fácil separar, né? Então isso facilita. Mas, ao mesmo tempo também, que produz algumas facilidades para separar, produz também uma facilidade para as pessoas interagir mais com outras pessoas, para ter mais opções, mais possibilidades. Então, como eu disse, é complexo porque são vários fatores que influenciam nessa questão. A união estável, o Estevão, ela não depende de papel nenhum escrito, assinado, né, hoje. Existem dois tipos de união estável. São testemunhas. Existem dois tipos de união estável, a reconhecida no cartório e a que não foi reconhecida, mas ela existe de fato. Então, a partir de quanto tempo, mais ou menos, que é considerado união estável? Então, o fator determinante é ânimos, que é a vontade de constituir família. Então, não dá para falar um certo tempo. É muito difícil falar, isso vai depender de caso a caso. Se as pessoas estão morando juntas, se tem testemunhas, amigos que eles falam que eles querem ter filhos, se eles se tratam como marido e mulher, tudo isso é levado em consideração. Agora, não há discriminação entre a união estável que não foi reconhecida no cartório e a que foi. São os mesmos institutos. É interessante fazer, sim, reconhecimento cartorial para ter uma segurança jurídica, inclusive de início, de término, inclusive até para, às vezes, querer mexer no regime de bens. É um documento comum, né? Isso. Um contrato, né? Um contrato público. Seria a escritura pública, seria um contrato público e está lá no cartório, todo mundo tem acesso, vamos falar assim. Eduardo, e quando só um quer divorciar e o outro não quer, como é que fica isso, hein? Aí complica mais ainda, né? A pessoa que deseja permanecer, né? Aí é aquela coisa que eu falei, se isso acontece é porque a pessoa já entrou na relação com as questões emocionais individuais dela já não estavam boas. Porque para a pessoa chegar nesse ponto, ela tem que ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade emocional, de querer ficar com alguém que não quer ficar com ela. E assim, às vezes não é só uma questão emocional, o nosso colega Estevão pode falar também que às vezes tem a questão do patrimônio envolvendo isso, né, outros interesses, porque é claro, né, a gente vive numa sociedade que tem muito mais do que só a questão emocional. Mas nesses casos a pessoa precisa sim aceitar isso, porque se ela não aceita, ela começa a se submeter a um ambiente e uma relação muito tóxica, muito hostil, que tende só a piorar. E como dizia uma colega psicóloga minha, para o pior não há limites. Então, a pessoa tem que lidar com isso. E quando um bate o pé, Estevão, como é que fica? Não divorcio, não te dou liberdade, por aí. Como é que fica? Então, a questão, quando surgiu a lei do divórcio 77, se um queria e o outro não, teria que comprovar a culpa. Sim. Hoje não se fala mais disso. Se um não quer, dois não brigam. Se um não quer, o outro não continua a casar. Inclusive, hoje, agora com o novo Código Civil, que surgiu em 2015, portanto ele é bastante recente, o juiz ele pode determinar o divórcio antes de discutir a questão patrimonial, o que dá uma liberdade e dignifica de fato as partes. Então, se eu quero divorciar, minha esposa não, nós vamos divorciar. A questão do adultério, como é que a lei vê isso hoje? É motivo para divórcio? Então, a partir da emenda constitucional 66, de 2010, não se fala mais em culpa. Então, torna-se irrelevante e tem muita mulher ou muito homem que quer que conste no processo o motivo. E eu falo, gente, isso é irrelevante, o juiz não quer saber disso. Inclusive, não tem indenização no direito de família. O juiz da vara de família não é competente para falar de indenização, não tem essa história mais. Então, é muito complexo essa questão. Hoje em dia não se fala. Alguns cônjuges que querem terminar, querem constar no processo que de fato foram traídos, mas não tem necessidade. Não se fala mais em culpa. Pode ter feito o que for, não se fala em culpa. Muito bom, Eduardo, Estevão, foi um prazer muito grande tê-los conosco aqui no nosso Jornal da UFO de hoje. Muito obrigado pelas informações valiosas que vocês passaram para o nosso
público telespectador. Obrigado pelo convite. Obrigado. Estresse, você convive com ele no dia a dia? Amanhã no Jornal da UFO nós vamos falar sobre o estresse e a saúde. Você pode participar. Envie suas perguntas na página da TV Universitária no Facebook. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã.